Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, verso 13, que diz assim: assim permanecem agora esses três: a fé, a e o. E hoje nós vamos ler esse trechinho final. O maior deles, porém, é o... Vamos ler o verso inteiro agora, pode ser? Juntos? Vamos lá. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar? Fecha os teus olhos, por favor. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Sem essa palavra, Senhor, nós estamos sem direção. Sem ela, os nossos caminhos estarão escuros, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ilumina as nossas mentes e corações nessa noite. Visita-nos mais uma vez com teu Espírito, e esse Espírito de luz gere vida abundante em nós. Transforma-nos, Pai, à semelhança de Jesus. Que o teu Espírito nos conduza a essa vida plena que o Senhor veio trazer. E que a mensagem da cruz mais uma vez nos toque, nos renove, nos cure, nos coloque de pé, nos coloque no caminho do amor. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados, há alguns domingos nós estamos pregando sobre esse tema, baseado no livro de Coríntios, capítulo 13, sobre essas três coisas que Paulo disse que se tudo faltasse a nós, isso não poderia faltar. O capítulo dos dons espirituais, ele termina Paulo informando que vai chegar uma hora que as línguas vão cessar, que a profecia vai cessar, que o conhecimento também, mas a fé, a esperança e o amor vão continuar. E é por isso que nós estamos nos dedicando nesses últimos domingos, e hoje é o terceiro domingo, a pregar essa palavra, essa série Fé, Esperança e Amor. E a gente começou essa série falando de esperança. A esperança que, quando ela está ausente, se nos falta esperança, imediatamente a gente é tomado pelo desânimo. Se o desânimo está presente na nossa vida, é só olhar que quem está desanimado está sem esperança. E a gente viu que a esperança é que nos mantém de pé. É a esperança cristã de um novo tempo, de uma nova terra, da salvação do Senhor. É a esperança baseada no que Deus disse a respeito dos seus filhos, que somos nós, que nos mantém de pé. E você falar assim: pastor, e o que Deus disse a respeito de mim? Bem, a Bíblia está dizendo que aos filhos de Deus, Deus diz assim: eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te abandonar. Você recebe essa palavra? Não, eu acho que você não entendeu. Não sou eu que estou falando isso para você. Veja, a Bíblia está dizendo que para os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Veja o que a palavra de Deus está dizendo. A boca de Deus falando: eu nunca vou te deixar. E também nunca vou te abandonar. Gerou esperança no seu coração? É isso que a Bíblia está dizendo. A esperança, ela nos mantém de pé. Porque a nossa mente, quando ela está protegida por essas palavras, e a gente precisa proteger a nossa mente, não há como desânimo tomar a gente. É por isso que Paulo vai chamar a esperança de o capacete da salvação. É algo que protege a nossa cabeça, a nossa mente, e que salva a nossa mente de palavras negativas, de malignidades, de toda sorte de coisas ruins que tentam tomar a nossa esperança, tomar a esperança de nós. A segunda mensagem que pregamos aqui foi sobre a fé, porque é a fé que nos protege de uma coisa que o ser humano tem quase o tempo todo, que é um medo. Se a esperança nos mantém de pé, é a fé que manda embora todo o medo.
E nós pregamos ensinando que se a esperança firma a nossa mente, de modo que a gente olhe para o que Deus está falando e não as circunstâncias, é a fé que faz a gente se movimentar adiante. Porque enquanto o medo está tentando bloquear você, a fé em Deus, num Deus que nunca mudou e que nunca mudará, vai impulsionar você a ir adiante, a ir para frente. Então fé e esperança, elas andam juntas. E a fé nos protege do medo na seguinte circunstância. Às vezes a gente pensa que a fé é o oposto de dúvida. Pastor, se eu não tenho dúvida, não tenho fé. Mas não é esse o ensino da Bíblia. O que é o oposto da fé é o medo. É o medo que impede a gente de viver as bênçãos de Deus. É o medo que impede a gente de caminhar na direção do plano de Deus para a gente ser bem sucedido. A dúvida, você vai caminhar na sua vida com algumas dúvidas. Mas o medo que é o problema. Se ele conseguir te paralisar, o plano de Deus não pode ser levado a cabo na sua vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer que sem fé é... Veja como isso é sério. Sem fé você não sai do lugar. Sem fé você não vive as bênçãos de Deus. Esperança e fé. A primeira mantém você em pé. A segunda faz você ir para frente, adiante. Empurra você para viver os sonhos de Deus. A primeira, como a bicicleta, faz você ficar equilibrado de pé. Mas é a segunda que você pedala e vai caminhando adiante. Na terceira mensagem dessa série, e concluindo ela hoje, eu gostaria de falar a vocês sobre amor. Quem gosta de amor aqui? Falar de amor é bom, não é não, gente? É? A gente já fica meio meloso aqui, eu já senti que a gente já... Não é verdade? Porque uma palavra de amor é uma coisa maravilhosa, né? Se alguém está apaixonado então e fala em amor, derrete, né? É uma manteiga, né? De que amor estamos falando? Quais são as expressões de amor que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que a gente precisa entender melhor essa relação entre fé, esperança e amor. E eu gostaria de utilizar duas figuras de linguagens para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que significa essas três coisas. A figura de linguagem que eu queria usar é uma metáfora. Vocês lembram dessa palavrinha que a gente estudou no colégio? Uma metáfora? Uma metáfora é uma história, é uma figura que faz a gente lembrar de outras coisas. Isso é uma metáfora. E eu queria usar uma metáfora hoje para que a gente compreenda melhor o que é fé, esperança e amor e a relação entre essas três coisas. E a figura de linguagem que gostaria de usar a primeira é a vida como uma bicicleta em movimento. Nós falamos um pouco disso domingo passado, mas veja, se você entender a sua vida como uma grande bicicleta que precisa estar em movimento, a gente vai entender algumas coisas. Primeiro, para você estar numa bicicleta, você precisa ficar em pé nela. E a tradução para essa figura de linguagem, daquilo que nos coloca de pé diante da vida, a Bíblia vai chamar de esperança. É a esperança que faz a gente ter equilíbrio na nossa vida. É a esperança que faz você acordar amanhã cedo e olhar para a vida com confiança, mesmo que você estiver diante de uma dificuldade enorme. Quer ver uma coisa? É a esperança que vai levantar os nossos irmãos Jefferson e Débora amanhã, diante das dificuldades que eles estão passando. Eles vão falar assim: olha, está doendo aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai me ajudar a passar por isso. Essa esperança, ela coloca você de pé, ela traz você de novo para o equilíbrio. É igual quando a gente vai andar numa bicicleta. Mas a Bíblia diz que além da esperança, você precisa da fé. E por que a gente precisa da fé? Porque você não fica em cima de uma bicicleta, equilibrado e em pé, se você não pedalar.
Se você ficar parado, o que vai acontecer em cima de uma bicicleta? Você vai cair. E é por isso que você precisa da fé. Aí você vai lá, pastor, já estou em cima da bicicleta, a minha vida já está em pé de novo, como é que eu faço agora? Você precisa avançar. Porque a fé em Deus, a confiança em Deus, faz com que você avance. Não porque você tenha resolvido todas as dúvidas da sua vida. Quer ver uma coisa, como a fé e a dúvida têm uma relação interessante? Todos aqui têm fé? Todos aqui não têm nenhuma dúvida? Ué? Vocês estão certos. Quer ver? Quantos aqui têm muitas dúvidas? Você falou, pastor, então eu estou desviado, porque eu falei que tinha fé, mas também tenho dúvida. Não, isso é normal, acredite. A dúvida não é um problema para a fé. O medo é um problema para a fé. Porque a gente vai caminhar com uma série de dúvidas. O povo de Israel, quando Deus ia abrir o mar vermelho, você acha que ele não tinha dúvida ali? Mas eles venceram o medo. Quando Deus fala para Moisés assim, marchem, vão para cima. Se eles deixassem o medo paralisar, ele ia caminhar para cima daquele oceano, gente? Não. Assim é a fé. Às vezes você está com dúvida, você está até com medo, mas você precisa vencer isso. Diga assim, Senhor, me ensina isso. Se eu quiser viver os teus planos, eu preciso vencer o medo. Medo de fazer coisas grandes, no nome de Jesus. Amém, gente? Então agora, se a sua vida é uma grande bicicleta e você foi colocado em pé pela esperança, e a fé é aquilo que começa a fazer você pedalar e a ir adiante, bem, você agora já está numa situação razoável. Mas nós lemos hoje aqui no texto de Coríntios 13, que Paulo está dizendo assim, assim pois permanecem essas três coisas. Primeira, a segunda, pronto, você já está em cima da bicicleta, está pedalando. Mas a terceira qual é? E o que o texto bíblico continua a nos dizer? Porém, o maior deles é o... Você já pensou porque o amor é maior que a esperança e que a fé? Você já pensou que Paulo está dizendo essas três coisas são muito importantes, mas lembre-se, o amor é mais importante ainda. Porque se a fé é o capacete se a esperança é o capacete da salvação, que protege a sua mente de te pensar nas promessas de Deus, se a fé é aquilo que te movimenta para frente e é também um escudo, a Bíblia fala de o escudo da fé, é aquilo que protege você de não crer em Deus, de ouvir outras coisas, de dardos e ciladas e setas malignas chegarem até você. Se a fé e a esperança faz isso, o amor tem uma função ainda superior. Se essas duas coisas são importantes, o amor é indispensável. Pastor, por que é que o amor é indispensável? O amor é indispensável porque ele é um caminho de vida. Deixa eu explicar isso melhor para você. Você pode ser uma pessoa de esperança. Você está até protegendo a sua mente para que não entre desânimo. Você pode ser até uma pessoa de fé. E hoje está na moda, até entre os cristãos, ter fé na fé. Tem um monte de gente que tem... O que você precisa? Precisa ter fé. Fé aonde? Não, fé na fé. Tem gente assim. Se você tem esperança e fé, mas você não sabe para onde você está indo, você não pegou o caminho do amor, você pode chegar numa rua sem saída. Diga assim comigo, Senhor, me ensina isso. O amor é o único caminho para a vida. Não deixa eu pegar outro caminho, porque eu posso entrar num beco sem saída. Pastor, explique isso melhor. Eu explico. Veja como isso se harmoniza com as palavras de Jesus. Jesus vem e diz para todos nós assim, eu sou o caminho. Aí você vai falar assim, que caminho, pastor? O caminho do amor. Por que Jesus é o caminho do amor? Olha o que a Bíblia vai ensinar. Uma das maiores expressões, aliás, a Bíblia só tem duas expressões que ela define em Deus. Todas elas feitas por João.
João diz assim: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Essa é a primeira informação. Mas João também vai nos informar que Deus é amor. Se Deus é amor e Jesus é o caminho para amor, quem que é? Jesus. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Então, o único modo de você chegar a Deus é através de Jesus, não tem outro. E o único caminho para você chegar a Deus é através de Jesus. É por isso que Jesus falou: olha, se você quer chegar até o meu Pai, você vai ter que vir por mim. Amém, gente? Mas Jesus diz mais, ele falou assim: além do caminho, eu sou a verdade. E você perguntaria assim: que verdade, pastor? A verdade que liberta, porque a verdade é operada pelo amor. A Bíblia vai ensinar no Novo Testamento que tudo, absolutamente tudo que a gente for fazer, tem que fazer em verdade, mas também tem que ser em amor. Verdade sem amor torna a verdade tão dura que a outra pessoa pode não aceitar. Se você usar só o amor e não usar a verdade, você vai comprometer a mensagem que você está falando. Então é por isso que a gente precisa falar a verdade em... Dá para abrir mão da verdade? Dá para abrir mão do amor? Tem que usar as duas juntas? Ah, pastor, é por isso que às vezes eu vou falar a verdade, mas eu falo com grosseria e ninguém me ouve? É, por isso mesmo. Porque ser verdadeiro não é ser grosso, é ser só verdadeiro. Ah, pastor, é por isso que às vezes eu falo com amor, mas eu estou com tanto medo da pessoa se doer, que eu escondo um pouco a verdade e não funciona. É por isso mesmo. Porque a verdade e o amor têm que andar juntos. Se você usar separado, não funciona. Mas se você usar junto, é uma ferramenta poderosa em Deus. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor, me ensina isso. Eu quero andar pela verdade, mas quero andar no amor. Em nome de Jesus. E Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu também sou a... Que vida é essa que Jesus está falando? Ele vai ensinar que é a vida que só faz sentido quando trilhada pelo caminho do amor. Pastor, então quer dizer que o amor na Bíblia é um caminho de vida? É isso mesmo. É por isso que ele é o mais importante dos três. Porque você pode estar com a sua mente cheia de esperança, você pode estar se protegendo com o escudo da fé, mas está no caminho errado. E tem muita gente pegando muitos caminhos por aí. Se você perguntar para a pessoa se ela tem esperança, ela vai dizer que tem. Tem gente que tem esperança no ser humano, tem gente que tem esperança na economia, tem gente que tem esperança em espíritos, gente que tem esperança, mas não necessariamente está andando pelo único caminho que se chega a Deus, que é o caminho de amor, que é Jesus de Nazaré. E é por isso que eu quero dizer para você hoje: encha a sua mente de esperança. Amém? Aliás, fala isso como um profeta de Deus para a pessoa que está perto de você. Fala assim, ó: encha a sua mente de esperança. Encha o seu coração de fé. Mas certifique-se que você está trilhando o caminho do amor. Não pega beco sem saída, não. Amém, gente? Essa é a primeira figura de linguagem. A vida como uma grande bicicleta. A esperança te coloca de pé, a fé te impulsiona para frente, mas você precisa estar no caminho certo, que é o caminho do amor. Mas aí vem o apóstolo Paulo e nos ajuda a entender ainda melhor a força dessas três coisas, quando ele traz uma outra figura de linguagem para a gente. E que figura de linguagem é essa? Ele vai dizer, na carta que escreveu aos Efésios, no capítulo 6, olha o que Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam permanecer firmes. Firmes contra o quê? Contra todas as ciladas do inimigo. Olha que figura interessante que Paulo está usando aqui. Ele está usando uma linguagem militar, uma linguagem de guerra, de batalha, para ensinar algumas grandes verdades. Olha a primeira dela.
eu queria que você repetisse esse verso comigo para você entender bem o que eu vou falar. Diga assim, olha, repita assim comigo o que a Bíblia está dizendo em Efésios 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Paulo está dizendo dois grandes princípios aqui. O primeiro, a armadura de quem? De Deus, não é sua. Você entendeu o que está sendo dito aqui? Tem gente lutando com a sua própria armadura. Tem gente tentando lutar com a sua própria força. Tem gente tentando lutar com o seu próprio conhecimento. Isso não vai funcionar. Numa batalha espiritual você vai ser atingido. Então a armadura é de quem? Mas quem tem que ser revestido dela? Quem tem que vestir a armadura de Deus? Nós. Então a primeira coisa é Deus quem faz. Ele nos dá a armadura. Isso é a parte de Deus. A segunda coisa, nós temos que vestir essa armadura. Essa é a nossa parte. Sabe o que isso está significando aqui para a gente? O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer e a gente não pode se intrometer nisso. Amém, gente? Agora, o que é para você fazer, Deus não vai fazer. É você que tem que fazer. Essa segunda parte você não gostou, você percebeu? Quando eu falei que Deus ia, você falou, amém, pastor, glória a Deus. Mas agora eu tenho que fazer. Não, amém. O chamado de Deus é para a gente andar junto com Ele. Tem coisas que Ele vai fazer e tem coisas que a gente tem que fazer. Mas do que mais é composta essa armadura de Deus, da qual a gente tem que se vestir, e o que ela está como proposta para proteger a gente? Bem, Paulo vai dizer o seguinte, essa armadura de Deus, primeiro ela é composta de um capacete. E Paulo dá um nome para esse capacete, o capacete que a gente já viu aqui, que se chama esperança, cujo objetivo é proteger a nossa mente. A gente deve proteger a nossa mente com esperança. Essa armadura também é composta por um escudo, que Paulo vai dar um nome para esse escudo. É o escudo Para que serve um escudo? Para dar proteção geral para um soldado. Ele está no meio da batalha, vem uma lança, ele coloca o escudo, vem uma espada contra ele, ele coloca o escudo, ele protege as pernas, ele protege em cima, isso é o escudo. E Paulo falou, se a fé não for isso para você, você vai ser atingido o tempo todo. Tem gente andando sem escudo por aí, gente? Hã? Quanta gente está sendo atingido tão facilmente pelas ciladas de Satanás, porque não está usando o escudo da fé. E para um soldado que está numa batalha, se ele abaixar o escudo, se ele baixar a guarda, pode ser fatal. Ele pode ser atingido em órgãos vitais. E é por isso que Paulo fala assim, use a fé como escudo, para proteger você. E aí você vai caminhar em segurança pelo caminho do amor. Mas Paulo vai nos falando mais adiante, ele fala, se você já protegeu a sua mente com a esperança, se você já protegeu os seus ambientes com a fé, falta agora você fazer uma terceira coisa, porque a armadura de Deus também é composta pelo que Paulo chama de couraça da justiça. Vocês estão bom de Bíblia, né? Couraça da justiça. O que é uma couraça, meus irmãos? Couraça é uma peça que os soldados antigos usavam, uma peça de couro, por isso o nome couraça, couro bem duro e resistente, que ele protegia o peitoral, o tórax e o abdômen. E por que ele protegia isso? Porque aqui estão os órgãos vitais, aqui está coração, aqui está pulmão, fígado, está tudo aqui, mas principalmente o coração. E o que Paulo está ensinando aqui é o que a Bíblia vem dizendo quase em todos os seus livros. Provérbios vai dizer assim, sobre tudo o que você tem que guardar, guarda o teu. Por quê, hein, gente? Porque dele procede as fontes da vida. Diga para quem está perto de você, o seu coração precisa de uma couraça, para ele ficar guardado.
E não é uma couraça qualquer, não. É a couraça da justiça. Antes que eu explique o que é a couraça da justiça, a couraça era para o soldado antigo o que um colete à prova de balas é para um soldado hoje. Quantos soldados tem aqui na igreja? Tem alguns, não tem não? Levanta a mão aí, olha. Usam colete de proteção? Já pensou no meio desse momento que a gente está vivendo agora sem o colete? No mundo espiritual tem cristãos andando sem colete por aí. Aí o inimigo mira nele assim, dá um chibum, cai. Cai fácil, fácil. Porque está sem a couraça da justiça. Mas por que a Bíblia e Paulo está dizendo que a couraça é da justiça? Porque a justiça, quando ela protege o coração, quando a gente vive por atos de justiça, quando a gente não aceita a injustiça, a gente protege o coração, as vontades com a justiça, isso vai impedir que a gente saia da trilha do caminho do amor. Queria que você gravasse isso para você não perder isso no seu coração. Fala assim: a justiça protege o meu coração de eu sair do trilho do caminho do amor. Toda vez que a gente abre a mão da justiça, nosso coração é afetado pelo mal. Toda vez que você não é justo, algo de ruim entra no seu coração. Toda vez que você compartilha com a injustiça, algo errado está acontecendo com você. Veja como justiça na Bíblia é algo central. A Bíblia vai dizer que a paz é fruto da justiça, é uma filha da justiça. Veja como isso é real nos nossos tempos aqui. Por que é que a gente está tendo tantos, manifestações nas cidades do Brasil inteiro? Por que é? Por que está faltando paz? Porque está faltando justiça. Tem gente sendo injustiçada. E se está injustiçado, o povo vai para a rua. Por que é que o Brasil, como muitas outras nações, está sendo graçado por corrupção? Porque lá no Congresso Nacional não está se fazendo justiça. Por que é que tem um ser humano que tem alguns bilhões de dólares e tem um outro caído ali na esquina, nesse frio, sem comer, sem roupa? Por que isso está acontecendo? Porque falta justiça social. E onde falta justiça não pode haver a paz. E Paulo está dizendo assim: é por isso que o seu coração tem que ser protegido com a couraça da justiça. Porque se a justiça não proteger o seu coração, as coisas, as situações vão levar o seu coração por caminhos que não são os caminhos do amor, conforme a gente viu aqui. São os descaminhos da vida. É por isso que tem um monte de gente entrando por caminhos que não tem mais volta. É por isso que tem um monte de gente entrando por becos sem saída. Porque perderam a trilha do caminho do amor, foram enganados pelo seu coração, ele não estava protegido pela justiça e eles entraram por descaminhos. Aí você fala assim: pastor, mas que descaminhos são esses? Quais os caminhos que o coração pode percorrer, que ele sai da trilha do caminho do amor? E eu quero dizer o primeiro desses caminhos a vocês hoje. Ao invés do caminho do amor, tem muita gente trilhando o caminho chamado culpa. Deixa eu explicar isso para você. A culpa tem se tornado um caminho de vida para muita gente. Muita gente dirige toda a sua vida por culpa e remorso. Gente que vive lembrando o tempo todo de coisas erradas e equivocadas, e essas pessoas são manipuladas pela lembrança do passado. Pessoas cujo caminho que está sendo trilhado é a culpa, o passado domina o seu futuro. Pessoas cuja o remorso está sendo para si um caminho, eles culpam a si mesmos por sabotarem o próprio sucesso. Quando a pessoa está dominada pela culpa, você pergunta para ela assim: por que as coisas não estão indo bem? Ela fala: eu que sou um azarado da vida mesmo. É eu que, não aproveitei as oportunidades. Veja se esse não era o caminho de um homem na Bíblia chamado Caim. Quando Deus fala para ele:
Caim, o que está acontecendo com você? Cadê o seu irmão? Quando ele pecou, qual é a primeira coisa que Caim tenta fazer? Sair da presença de Deus. Diga assim comigo: quando o nosso caminho é a culpa, a tendência é a gente fugir da presença de Deus. E aí você fica aprisionado. Fala assim comigo: Senhor, me livra desse mau caminho. Eu não tenho a ver com o passado, eu tenho a ver com o futuro que o Senhor está construindo para mim. E o meu futuro, como diz Jeremias, é um futuro de vitórias no Senhor. Sabe por que é? Porque Deus é especialista em dar um novo começo para as pessoas. Deus faz do mal o bem, Deus faz do fraco o forte, mas a gente tem que entrar pelo caminho do amor. Amém, gente? A Bíblia vai dizer assim: como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Foi cantado aqui hoje: tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu o meu coração. Sabe por que você tem paz? Porque o sangue de Jesus cobriu você, e a injustiça que viria sobre você esteve sobre Jesus. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, eu e você fomos sarados em Deus. Fala assim comigo: Senhor, me livra do caminho da culpa. Mas Paulo vai nos ensinar que há outros caminhos que podem também, a gente tem entrado e a gente está indo para lugares que não tem a ver com Deus. Ao invés do caminho do amor, tem muita gente trilhando o caminho do rancor. Gente raivosa, gente que vive com a raiva o tempo inteiro, gente que não supera uma palavrinha chamada mágoa. Conhece a palavra mágoa? Ela anda muito por perto de você, essa palavra aí? Hã? Nesse momento, será que ela está aí pertinho de você? Pior, será que ela passou pela barreira da coraça da justiça e entrou lá no seu coração e ficou escondidinha lá dentro? Pessoas cujo caminho que estão trilhando é o caminho da raiva, do rancor, elas se comportam de um modo muito, muito específico. Duas coisas podem acontecer. Pessoas que são conduzidas pela raiva, ou ela interioriza a raiva dentro de si, e é como se uma pessoa pulasse em cima de uma granada, ou pode acontecer uma segunda coisa: ela explode e joga a raiva em cima dos outros. É ou não é, gente? Já conviveram com gente que vive conduzido por raiva? Ou ela toma para si e fica doente, ou ela joga para cima de todo mundo e todo mundo é atingido pela raiva dela. E por que isso acontece? A Bíblia vai dizer assim que se você está passando por algo parecido, ou tem alguém perto de você que está caminhando por esses caminhos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Você pode falar para quem está perto de você assim: olha, não caminhe por esse caminho não. O caminho da raiva é loucura, é coisa para gente sem juízo e que leva à morte. Amém, gente? Olharam bem para você aí ou não? Olha o terceiro caminho, que é um caminho de morte também. Ao invés do caminho do amor, tem muita gente trilhando o caminho chamado medo. Gente que não sai mais do lugar porque vive paralisada pelo medo. Pastor, por que a pessoa vive assim? Normalmente por causa de experiências traumáticas. Alguma coisa traumatizou a pessoa lá em algum momento da vida dela, e ela vive remoendo isso, e vive com medo da vida, e nunca dá um passo adiante. Tem gente com a vida sentimental ferida, porque aconteceu um problema com ela faz 19 anos, pastor. Ela namorou com Dom Pedro I, não foi bem, e até hoje está reclamando disso. Faz sentido isso?
Pessoas dirigidas pelo medo, perdem as grandes oportunidades da vida, não se arriscam, porque o medo torna-se uma prisão, impedindo que Deus haja na vida. Agora, olha aqui para mim, escute o que a Bíblia vai dizer para quem anda no caminho do medo. A Bíblia diz assim: no amor não há medo, porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não é lindo isso, gente? Não é curador isso? A Bíblia está falando para você: sai dessa barca furada chamada medo. Começa a trilhar caminho de amor hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Olha outro caminho que a Bíblia vai dizer que é um beco sem saída. Ao invés do caminho do amor, tem muita gente trilhando o caminho chamado materialismo. Conhece essa palavra? Pessoas nesse caminho, o seu desejo de adquirir torna-se o único objetivo da vida. Pessoas que estão trilhando esse caminho baseiam-se num conceito errôneo, equivocado, de que ter mais vai tornar você mais feliz. Ter mais vai tornar você mais importante. Ter mais vai tornar você mais protegido. Mas logo, logo a gente percebe que não é bem assim. Quando a gente baseia a nossa vida numa loucura pelo ter e não pelo ser, a gente vai ver que as pessoas começam a tratar a gente porque a gente tem e não pelo que a gente é. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Quem é você? Quem eu convido para o casamento? Deixa eu ver como é a pessoa. Deixa eu dar uma olhada no bolso. Deixa eu ver o que ele tem. Mas o cara é mau caráter, não, mas ele tem. Estou falando algum absurdo aqui, gente? Porque são as falsas pressuposições da vida que isso dá segurança. E a gente está vivendo um momento no Brasil. Conhece o Ike Batista? É vizinho de alguém aqui? Não. O cara está quebradão. Achou que estava, não está mais. Tem umas fotos na internet que ele está assim apertando a pasta de dente até o finalzinho. Porque a grana diminuiu, agora tem que usar lá o negócio até o final. Copinho de refrigerante que jogava fora, agora se tem uma metadinha, não, guarda aí que agora a coisa apertou aqui. Porque a falsa segurança de que ter dá proteção, de que ter mais vai fazer com que você seja mais feliz. A Bíblia vai dizer assim, que essa falsa segurança de ter é uma coisa tão enganosa, que à medida que a gente vai colocando a nossa vida nisso, a gente vai aumentando a nossa preocupação. É verdade ou não é? Se você tem um gatinho na sua casa, a sua preocupação é uma. Bota 3 gatos lá para você ver. Hã? Você já percebeu que isso acontece até com carro com a gente? Você compra um carrinho, está feliz da vida, dá glória a Deus, bênção de Deus. Mas pastor, tem que ter mais, porque eu não sei bem, mas tem que ter 2. Aí compra 2. Aí uma semana depois chega o quê? Uma coisinha chamada IP. Começou o problema ou não começou? Mas está faltando o quê? Seguro. Mais um seguro para você pagar. Mas aí tem a manutenção programada. Mais coisa para você pagar de novo. E a gente vai acumulando uma coisa. Eu não sei se você já passou por a experiência de chegar na sua casa e falar assim, eu tenho muito mais coisa do que eu estou precisando. Eu acho que as mulheres não passam por isso. Quando vão? Não é verdade? Você fala assim, eu tenho 2 pés, mas tem 69 sapatos aqui. Não é? Mulheres, me ajuda com os homens aqui. E homem gosta de quê? Quantas fitas de videogame você tem lá? Não é verdade? Pastor, eu essa semana vou fazer uma coisa legal. O que que é? Vai cuidar dos filhos? Sair com a esposa? Levar? Não, não. Vou passar o final de semana lustrando meu carro. E a mulher está lá em casa chupando o dedo assim, olha. É verdade ou não é, gente?
caminhos do materialismo, eles vão nos enganando. Por quê? Porque a gente, à medida que vai tendo as coisas, a gente vai enjoando das coisas, é ou não é? Você compra uma coisa hoje e semana que vem você já está enjoado. E se o seu coração está nisso, você compra uma segunda coisa, mas é que acontece também daqui a pouco? Você enjoa de novo. E daqui a pouco vai juntando um monte de coisa, você está tudo enjoado daquilo e você fala, a única coisa que era a minha fonte de felicidade, agora eu estou enjoado de tudo isso. Aí a Bíblia vai falar assim, você pegou o caminho errado. Você pegou um beco sem saída. Você pegou um caminho que não vai te levar a nada. Você deixou passar a couraça da justiça e entrar no seu coração coisas que não pode te trazer felicidade. Diga assim comigo, Senhor, me livra desse caminho. Eu preciso das coisas. Eu tenho necessidades. Mas a Bíblia diz que o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. E o que eu de fato preciso não me faltará. Me ensina isso em nome de Jesus. Amém, gente. Deus está falando ao seu coração. O Espírito de Deus está falando para você não tomar esses becos sem saídas. Olha o que a Bíblia diz. Talvez você esteja falando assim, pastor, mas você não conhece a minha situação. A coisa está feia para mim. Eu preciso garantir as coisas. Eu preciso dar uma segurança para minha família. Eu sei que você precisa e a Bíblia também sabe. Mas olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Que o nosso Deus, Ele cuida até dos pardais. Quanto vale um pardal? Tem um monte aí fora. Mas se você não se convenceu ainda, a Bíblia vai dizer que Deus cuida das flores selvagens, que ninguém nem sabe que ela está lá. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que você tem muito mais valor do que isso. Deus vai cuidar de você. Para de desespero. Para de tentar outros caminhos pelos quais Deus não está te levando. Não entre por caminhos que vão aprisionar você e o seu coração. Trilhe pelo caminho do amor. Diga assim comigo, Senhor, protege o meu coração com a couraça da justiça. E não deixe eu caminhar pelo caminho do materialismo. Fé, esperança e a fé faz você ir adiante. A esperança protege a sua mente. Mas você precisa andar pelo caminho do... E o único caminho que não é barca furada, que você não entra um beco sem saída, chama-se Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém entra para o caminho do meu Pai, que é o caminho do amor, sem passar por... É por isso que não pode ser Maria. É por isso que Maria é uma grande mulher, mas ela não pode ser o caminho para Deus. É por isso que o Santo Expedito também não pode levar você para Deus. É por isso que nenhum outro ídolo pode levar você para Deus. E nem as suas boas obras pode levar você para Deus. Porque até isso chegou a você por graça de Deus. O único caminho que leva você para Deus chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Pastor, como é que eu faço isso agora? Coloca Jesus em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Pastor, mas eu estou aprisionado com um problema aqui financeiro. Coloca Jesus nesse negócio. Porque quando você colocar Jesus na sua vida financeira, você vai ter que olhar para a palavra dele, e a palavra dele assim vai falar para você. Você está vivendo com alguém prudente ou insensato? Você está construindo a sua vida em cima de uma areia ou em cima de uma rocha? Aí você vai despertar. Aí Jesus entrou nas suas finanças. Aí você não vai entrar em barcas furadas. Aí você não vai chegar na Casas Bahia e comprar em 367 vezes. E nem vai comprar o que você não precisa. E acontecendo isso, você não vai se endividar. E você não vai se sentir pressionado por esse demônio chamado Mamon. E quando o Mamon sair da sua vida, vai haver espaço para Jesus reinar na sua vida. Pastor, como é que eu coloco Jesus dentro da minha família?
é você deixar de conviver com a mentira, por exemplo. Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho e eu sou a mentira, é isso? Quando você chama Jesus, a verdade vai entrar dentro da sua casa. E aquelas mentirinhas que tinha, aquelas enganadinhas vão aparecer. Porque Ele é a verdade. E à medida que a verdade aparece, a Bíblia diz que junto com a verdade vem a libertação. Porque a verdade faz o quê? Liberta. Quer libertar coisas na sua vida? Chama Jesus para ser verdade lá dentro. Quer trazer Jesus para a sua área profissional? É muito interessante isso, porque a Bíblia tem muito a dizer a respeito da sua profissão e da sua carreira. A Bíblia vai dizer para você abandonar o medo, por exemplo, que paralisa você. Pastor, mas eu estou aqui, eu sei que eu posso fazer mais, mas eu estou morrendo de medo. Enquanto você morrer de medo e não confiar que Deus pode levar você a lugares mais altos, você nunca vai superar essa barreira. Pastor, mas se eu entrar por um caminho, por exemplo, de eu fazer umas coisas meio estranhas que me pediram para fazer lá. Me ofereceram uma promoção, eu estou afim. O senhor pregou aí que a gente tem que ir para frente, mas eu vou ter que puxar o tapete de alguém lá, pastor. Você não está lidando com a verdade. E Deus não tem nada a ver com isso. Se você entrar por esse caminho, você vai só. E a hora que você clamar a Deus, você vai ver que Deus não está perto de você. E quem está perto de você é um bicho feio. Às vezes ele aparece chifrudo, mas às vezes ele aparece como um anjo de luz. E não tem nada a ver com Deus, você vai estar sozinho. Então fala assim comigo: Senhor, entra na minha família e traz verdade para lá. Entra na minha profissão, traz luz para lá. Entra na minha vida por completo, porque aí eu vou trilhar o caminho de amor. Amém, gente? Que Deus te abençoe e você caminhe por esse caminho de amor para a glória de Deus. E em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu queria orar com você. Se você puder, fique de pé, porque a gente já está caminhando para o momento final do nosso culto. Mas não perca esse momento de falar com Deus. Se puder, não se movimente. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando para fazer uma reflexão dentro de você. Você pode ter chegado aqui nessa noite e você já é cristão há tanto tempo, e você não tinha ouvido isso que ouviu ainda. Você não sabia que o seu coração pode ser minado se não houver justiça. E aí você começa a deixar entrar para dentro dele um monte de caminho mau. Talvez você esteja preso por caminhos de culpa, de remorsos. Talvez esteja preso por caminhos de raiva. E essa raiva está consumindo você, e o que você achava que era veneno para os outros está matando você, porque ela está aí dentro. Talvez você esteja trilhando por caminhos de desespero, porque você precisa, mas ao precisar você foi aprisionado pelo materialismo e acha que a segurança está no ter, quando a Bíblia diz que a segurança está no ser como Jesus é, como Jesus de Nazaré. Eu quero orar com você nesse momento. Mas antes de orar, se você sente no seu coração que o Espírito do Senhor falou a você, e Ele está quebrando grilhões, cadeias na sua vida, aonde você estiver, não precisa vir aqui na frente, só levanta a sua mão, e esse sinal vai ser um sinal: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo aos teus pés. Talvez eu esteja andando por caminhos que não são os caminhos de amor, e talvez eu não tenha chamado ainda Jesus para entrar na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu ainda estou convivendo com umas coisas que fui tocado por Deus hoje, que não tem a ver com Ele. Não tenha medo e nem vergonha. Aliás, o medo
é o que faz você não ir adiante no seu relacionamento com Deus. Quebra essa barreira hoje. Também não tenha vergonha, porque todos nós que estamos aqui somos pecadores. E se há alguém que acha que não é pecador, a Bíblia o chama de mentiroso. Porque todos não só pecamos, como a Bíblia diz que nós somos pecados. E é a graça de Deus, é o sangue de Jesus que nos lava e purifica e nos reconcilia com Deus novamente. A você que levantou a sua mão, cheio de esperança no Senhor, Deus está renovando a sua fé hoje, para você não ficar paralisado. Deus está renovando a sua mente com esperança hoje, para você ficar equilibrado e em pé. E mais, Ele está sendo o caminho chamado amor para você trilhar. E trilhando nesse caminho, o destino dele é Deus. E estar em Deus é a coisa mais segura que pode acontecer. Pai, eu oro pelos meus irmãos, e eu me incluo com a minha mão levantada, Senhor. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos vencer toda sorte de desânimo que tenta entrar pelas nossas mentes. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que o capacete da salvação está sobre nós. Pai, nós precisamos ir adiante, não ser paralisados pelo medo, Senhor. E é por isso que nós vamos usar a fé, porque a fé é o nosso escudo contra os dardos inflamados do maligno, contra as setas do inferno, Senhor, e contra toda sorte de ciladas diabólicas. O Senhor está nos colocando atrás desse escudo chamado fé, Pai, para que não sejamos atingidos pelo mal. Mas mais do que isso, o Senhor está nos tirando de caminhos equivocados, de becos sem saídas, de ruas sem saídas, e nos colocando na trilha do amor. E é por aí que nós queremos andar, Senhor, porque no amor não há medo, porque o amor expulsa todo medo, o amor expulsa todo rancor, o amor expulsa todo materialismo, porque a gente passa a pensar no outro também. E Deus vai fazendo da gente os bons samaritanos do século 21, Senhor. Faz isso com a tua igreja. Começa por mim, Senhor, que sou o maior dos pecadores. Faz isso em cada um dos nossos corações. E levanta um povo que age por fé e não por vista. Levanta um povo que não age desanimado, mas age com esperança. Levanta um povo, Senhor, que está se vestindo da armadura de Deus, que sabe resistir no dia mal, que sabe se levantar e ir adiante, porque sabe que Deus está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso a gente não vai temer. A gente não teme porque a gente passou a habitar no esconderijo do Altíssimo. Estamos debaixo da sombra do Onipotente, e quem está debaixo da sombra do Onipotente descansa em paz. Cremos que o Senhor é o nosso pastor. Não vamos sair pela vida correndo para qualquer caminho. Não vamos desesperar para ter, porque sabemos que na hora certa o Senhor trará para nós aquilo que é para nós termos. O Senhor que cuida dos pardais e das flores selvagens vai cuidar de cada um de nós. É por isso que a bênção financeira vai chegar na hora certa. É por isso que a cura das enfermidades vai chegar em nome de Jesus. É por isso que a paz entre as famílias pode ser uma realidade hoje em nome de Jesus. É por isso que o fraco, abatido, cansado vai dizer: no Senhor está a minha força. Eu vou caminhar em vitória em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra do Senhor, glorifica Ele, aplauda Ele com alegria. Ao Senhor toda a honra,
toda a glória, para todos sempre. Amém. Amém.